Para você que está chegando agora na Voz FM, para você que já está conosco, bom dia para você. Hoje a nossa live do dia é uma live muito especial. É uma live sobre cultura. É algo que eu gosto muito e é algo que, no meu entender, transforma e modifica uma sociedade. E para falar de cultura, não poderia ser ninguém menos do que um escritor, radialista, repórter, uma pessoa que tem um LP gravado com músicas inéditas, autorais, uma pessoa que tem diversos livros, e um dos livros eu li e me chamou muito a atenção, que é O Rádio Me Salvou. Jairo Ferreira. Agora, além de nosso colega, ele tem a responsabilidade de, por 365 dias, conduzir a cultura de Soledade. Prazer muito grande ter o presidente da Academia Soledadense de Letras aqui no nosso programa para falar desse desafio que é fazer a cultura de uma cidade tão importante quanto Soledade. Bom dia. Bom dia, Cainelli. Bom dia a todos. Satisfação estar aqui novamente. E reeleito. E eu pergunto ao amigo, como é que está a sua campanha para a reeleição? Atorando, digamos assim, num linguajar bem campeiro, uma tradição da ACL, Academia Soledadense de Letras, tive a honra de ser convidado e assumir pela segunda vez a presidência da Academia Soledadense de Letras. Fato inédito, né? A reeleição de um imortal, assim nós somos chamados. Aliás, meu caro Gelson Renato Cainelli, 2 vezes imortal. Primeiro, por ser gremista e ter vencido ontem o Novo Hamburgo, e em segundo, por fazer parte da Academia Soledadense de Letras. Mas me permita, Cainelli, de eu fazer aqui um agradecimento e um elogio muito sincero à nossa querida ex-presidente, Leda Loss, que foi uma guerreira nos últimos 2 anos, conduzindo de forma brilhante os destinos da nossa academia local. E tu falaste 365 dias multiplicados por 2, já que serão 2 anos. Biênio, né? E eu terei a honra também de, durante o Sesc Centenário da nossa Soledade, 150 anos do nosso município, da emancipação sociopolítica e econômica do nosso município, que vai acontecer brevemente, e eu estarei à testa na presidência da nossa academia. Então são fatos assim que me enchem de orgulho e que me trazem, é claro, uma responsabilidade também muito grande. Jairo, as pessoas perguntam muitas vezes o que é a academia, o que a academia faz, qual a relevância dessa entidade em Soledade. Como eu disse ontem, um dos objetivos principais da academia é reunir escritores locais. E como a nossa academia tem uma amplitude maior, os artistas, de uma forma geral, todos aqueles que de uma forma ou outra militam no campo das artes. Mas o grande desafio não é só reunir esses escritores e publicar livros de crônicas, poesias, histórias, contos, romances, etc. O grande desafio é encontrar no nosso mundo virtualizado de hoje leitores. Então, esse é o nosso garimpo permanente, não só de publicar livros, mas de descobrir cada vez mais jovens, novos leitores. Por isso nós precisamos do apoio das escolas, dos professores, de todas as entidades, da imprensa, principalmente a imprensa, o jornal, a rádio, os meios televisivos, como nós temos nesse momento, através das lives do Facebook, para que estimulem as pessoas a ler. Pois eu cito o meu exemplo, meu caro Gelson Renato Cainelli. Comecei lendo histórias em quadrinhos, depois fui aquele rato de biblioteca, aquele menino lá de 12, 15 anos, que permanecia horas e horas dentro de uma biblioteca, lendo enciclopédias, Barças e outras tão famosas, mas era outro tempo. E isso me proporcionou o início da minha profissão de comunicador, né, de radialista, de locutor de rádio. Porque
Antigamente no rádio, se me permite, Gelson Renato Cainelli, Temos era necessário bastante tempo apenas pra uma colocar. coisa. O cara tinha que ter voz. Tinha que ter uma voz aveludada. Tinha que falar grosso. E eu sou já do segundo time. Eu sou daqueles que tinha uma voz pequena, não essa voz grave, essa voz diferenciada, como eram os locutores do passado, mas já alguém que chegava para dizer coisas. E foi assim que eu cheguei no rádio e assim que eu permaneço até hoje. Mas tudo graças à leitura diária, permanente. É legal, né, Jair? Porque é importante a gente falar sobre esse contexto todo. É uma preocupação hoje, não só da Academia Soledadense de Letras, mas de toda uma sociedade, a pouca leitura. Né? O pessoal está mais no TikTok, no Ok-Tok, no Zok-Zok e menos no livro. O livro físico é a oportunidade de você viajar. Aí sim fazer uma viagem encantada, pensando, resolvendo. Se você ler um policial, um romance policial, você vai resolvendo os problemas e é isso que tem para fazer. Então esse é o desafio. Jairo Ferreira, com a academia, vai estar presente nas escolas, tentando levar esse tipo de incentivo à gurizada? Sem dúvida. Eu tive experiência maravilhosa na Feira do Livro do Mormaço. Participei lá como autor convidado. Estive também na Feira do Livro do município de Itapera, representando a Academia Soledadense de Letras, e o trabalho desenvolvido pelas escolas desses dois citados municípios foi excepcional. E eu acredito que nós teremos, agora com um aporte financeiro melhor, nesse ano de 2024, 2025, nós temos oportunidade de fazer algumas coisas diferenciadas. Uma das ideias minhas é fazer, digamos, o primeiro concurso municipal de contos para alunos das escolas, né? Então, aquele que escrever um conto receberá alguma premiação, possivelmente financeira, e além de tudo, todas as honrarias pelo fato de participar de um concurso literário. Então nós estaremos, sem dúvida, presentes cada vez mais também no meio escolar, pois precisamos deles. Viu, meu amigo Renato Cainelli? Mas me permita também dizer que estarei lançando o meu novo livro na feira. É o 10º, né? As Águas Revoltas do Cais. As Águas Revoltas do Cais, me permita que eu conte uma pequena história. Pode ser a história de muita gente, mas pode também ser a sua. Sabe por quê? De repente, o cidadão está aposentado, está tranquilo, está lá ancorado no cais da tranquilidade, sem grandes objetivos a não ser apenas o bom viver. De repente, as águas do cais interno começam a movimentar-se. E aí o cidadão que foi prefeito do município, digamos, eu estou citando aqui o teu caso, né? De repente, com as águas revoltas do cais, começa uma nova campanha para voltar. Esse poderia ser o seu caso. Mas no meu caso, eu preciso voltar ao microfone. Eu estava numa situação devido à pandemia, acomodado, tudo está bem, tudo está bonito, não peguei Covid. Aí escrevi essa crônica, As Águas Revoltas do Cais. E voltei ao trabalho, e voltei à vida, e voltei às atividades. Então essa crônica que abre o meu próximo livro, a ser lançado na feira, é sobre essa impaciente e aparentemente tranquila água daquele corpo que está lá no cais e que de repente resolve voltar à sua atividade profissional. Se é que está me entendendo, meu caro Watson? Olha, eu vou considerar isso como assim um momento bem importante para a gente conversar. Por que eu vou falar sobre isso? Porque a pandemia ela trouxe uma série de problemas para as pessoas, mas também trouxe uma oportunidade de reflexão. Como é bacana ver a dona Ângela, esposa do Jairo, ter encontrado uma vertente que eu acho que nem ela sabia que era tão forte nela, que é a questão da briga hoje por os cuidados com os animais, né? A proteção animal, a proteção ambiental. Ver meu amigo Jairo Ferreira, depois da pandemia, voltar a tocar baixo junto com os Caravelhos, e aliás eu convido você para no YouTube da Rádio Voz
Voz, Rádio Voz Soledade 87.9 no YouTube, vê o que a gurizada dos Caravelhos fazem. Então essa redescoberta merecia realmente um livro, como você vai contar todas essas histórias. E é importante para as pessoas poderem fazer, as pessoas que já estão mais maduras como nós, né, Jair? É importante para fazer essa reflexão. Eu quero ficar ancorado e esperar a morte chegar, ou eu quero desancorar o meu barco e criar coragem para buscar outros desafios, que é o que o Jairo está fazendo. Ou como dizia o Raul Seixas, eu não posso ficar aqui calado no alto desse apartamento com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar, né? Como diz naquela música Ouro de Tolo, né? E só para explicar para os mais jovens, Ouro de Tolo é aquele ouro falso, né? O fake ouro, né? Então por isso Ouro de Tolo, ele era amarelo como ouro, né? Mas não valia nada, né? Você encontra nas lojas aqui em Soledade, você encontra elas, você chega em qualquer uma das empresas de pedra e pergunta assim, eu queria uma pirita. Pirita, aí exato. Você vai ter esse ouro de tolo. Não confundir pirita com birita. Também tem esse detalhe, né? Mas Jairo, me conta um pouquinho mais desse desafio, porque eu sei que vai ser muito grande, muito amplo e muito definitivo na sua vida. Eu sei que você, quando assume um compromisso, não é para simplesmente dizer eu assumi. Quais os projetos do Jairo, além de levar a cultura à sala de aula e desafiar os alunos com esse processo de se fazer um conto, uma história, enfim. O projeto é coletivo, né? Jairo Ferreira, então, presidente, eu vou aproveitar aqui para divulgar a nossa chapa vencedora. Vice-presidente Amara Gorete Dias do Amaral, secretário-geral Nicásio João Maria de Lima, primeiro secretária é Dione Anunciação Serrano Dal Santo, segundo secretário João Cândido Carneiro Júnior, primeiro tesoureiro Gilmar de Matos Palmeira, nosso amigo Gilmar da Gamp, segundo tesoureira Nurimar Fátima Bianchi, bibliotecárias Elisete Scorsato Ortiz e Maria Helena Gonçalves Pinto. Então, com esse time, nós haveremos de passar bem os próximos 2 anos na condução da academia, trazendo professores, alunos para dentro da academia, para que vejam como é que a gente trabalha, como é que a gente se porta, trazendo cursos, trazendo informações, para que o meio literário cresça em Soledade e que nós tenhamos um maior número de leitores, não só daqueles memes do celular, da internet, mas que possam ler um conto e poder explicar, porque muita gente lê e não sabe dizer o que leu. E aí que está o grande desafio, né? Você ler uma história, que nem eu tenho aqui na rádio, por volta das 10 histórias que eu conto para você. Muitas vezes eu me torno repetitivo, porque daí eu chego em casa e digo, li uma história no rádio hoje, mas como é que era a história? A história é assim, 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 porque eu tenho ela na cabeça, né? Eu li ela de algum lugar, mas ela ficou em mim, porque eu fiz uma leitura crítica sobre aquilo que foi ao ar. Se está me entendendo, meu caro Watson, como dizia o Poirot, né? Aquele detetive da Agatha Christie, grande escritora inglesa. Hoje à tarde eu vou estar lá em Fontoura Xavier, tenho algumas entrevistas que eu organizei para fazer lá, e você, ao falar assim, me lembrou do seu Ronald Stein. Rapaz. Saudoso. Mas, Jairo, o pessoal está... O Watson, quero mandar um abraço. Me permita uma correção, o Watson não é da Agatha Christie, ele é do outro escritor, do detetive inglês. Meu caro Watson, né? Meu caro Watson. Deixa eu te dizer que o meu amigo Sírio, né, o cigano, lá, ele está nos escutando e está nos mandando um abraço, né? Ele que é um parceiro das rádios comunitárias, está nos escutando lá em Antagorda. Grande abraço, meu amigo Sírio. E está parabenizando o tema cultura que nós estamos valorizando aqui. É bacana isso, né? Bacana isso. Também tem uma pergunta que fizeram aqui. Falou com ele domingo? Azar, Sírio. Cigano, né? Mas Sírio é o nome. Cigano é o apelido.
Mas eu te pergunto assim, ó, o nosso ouvinte, Lucas, está perguntando o seguinte: de onde vem a inspiração? De onde vem a forma de se escrever, Jairo? Principalmente em você, né? Cada um tem o seu estilo, mas principalmente em você. Eu comecei escrevendo pequenas crônicas, mensagens, mensagem do dia. Não tínhamos onde encontrar, então você tinha que criar alguma coisa. E eu comecei escrevendo para o jornal O Paladino, depois para os jornais da cidade. Escrevi durante muitos anos para o jornal Folha de Soledade, meu amigo Paulinho Borges. Escrevi no jornal do Vale, na cidade de Lajeado, e em outras publicações, sempre de uma forma visceral, né? Parecia um tema na cabeça, por exemplo, dor de cabeça. Vou escrever sobre a dor de cabeça, e eu sentava no computador, primeiro escrito à mão, depois no computador, e vinha a crônica de 20, 25, no máximo 30 linhas. Sempre veio assim de uma forma quase que instantânea, e eu gastava muito tempo fazendo as correções de português depois. Mas agora, com a idade mais madura, né, com a experiência dos anos, eu gesto melhor os textos, viu, Gelson? Eu gesto Gelson. Cainélio, português vou te contar, né? Então eu gesto muitas vezes na cabeça uma pequena história e depois então eu só a transfiro para o papel. Isso é legal, né? Porque a gente precisa, né, ter esse tipo de pessoa que pensa. O escritor é a pessoa que pensa o cotidiano. As músicas, dias atrás, falava com Paulo Guerra. O Paulo também disse: eu me inspiro muito no cotidiano, naquilo que tem e tal. E é isso que se vê. Às vezes eu vejo o Jairo Ferreira andando pela rua, olha uma placa de uma empresa, daqui a um pouco ele chega aqui e diz: tal frase está fora do contexto, isso, aquilo. Porque o escritor é uma pessoa muito crítica, mas não no sentido de criticar, no sentido de buscar soluções. Jairo, a partir de agora, então, um microfone da Voz FM. Posso levar embora? Está à disposição? Pode levar. Posso levar embora. É seu. Mas a gente coloca à disposição o espaço que você entender necessário para que a gente possa trazer, antes de mais nada, a cultura, o conhecimento e principalmente falar desses autores maravilhosos que tem em Soledade, que muitas vezes passam desapercebidos em razão principalmente da falta de leitura. Então, que você possa, junto com toda a diretoria, mostrar cada vez mais aquilo que se passa na nossa terra, aquilo que está se fazendo. E é importante isso, né? Já que tu disse que o microfone é meu, então eu vou aproveitar para dar uma dica aqui de português. A palavra viagem, tem palavra viagem escrita com J e outra palavra viagem escrita com G. A gente pronuncia viagem ou viagem? Não. Tanto escrito com G como com J, o som é o mesmo, viagem. A diferença é que, se for verbo, eu vou viajar, entendeu? Sim. Eu vou viajar, a viagem foi boa, é substantivo, aí é com J. Mas quando se refere a verbo, né, o fato, a ação, eu vou viajar na semana que vem, aí é com G. Tu vê, né, o português... Eu me lembro daquela historinha que contavam, né? O cidadão disse, tinha uma velhinha que tinha cometido algum delito no povoado, e o cidadão escreveu, né? Vou ter que trazer essa senhora aqui de um jeito ou do outro, mano. E escreveu para o carcereiro: tragam a força. Mas esqueceu de botar aquele risquinho do C cedilha. O que aconteceu? Enforcaram a velhinha. Então o português, ele é muito bandido com relação a isso. E né? Tem o português do índio, né? Sabe o português do índio? Temos mais um minuto? Pode, sim. Eu conto essa. O índio, índiozinho pequenininho, estava muito brabo com o índio pai, porque eu não entendia o significado do nome dele. Daí ele: pai, por que o índiozinho pequeno tem esse nome estranho? É tão diferente das meus outros irmãos. Índio, pai, informar, explicar, índiozinho pequeno. Quando nasce nenezinho índio olha o horizonte e primeira coisa que índio pai vê, coloca nome índiozinho. Estás me entendendo?
Não, como assim? Quando sua irmãzinha nasceu, índio olhou para o céu, luar prateado. Ah, sim, sim. Quando o seu outro irmãozinho nasceu, índio pai olhou o horizonte, cavalo selvagem, passando. Estás me entendendo, cachorrinho mijando? Obrigado. Esse é o Jairo Ferreira, né? Nosso colega aqui da rádio, escritor, está agora projetando. Esperamos que tudo que está projetado saia, né, tia? E não vamos achar desculpa que falta isso, falta aquilo, falta aquilo outro. Nós queremos que as coisas aconteçam. Jairo, muito obrigado por ter vindo aqui, sucesso, e você sabe, né? Aqui é a sua casa e aqui você vai poder discutir muita cultura nos sábados, quando você entender. É importante para poder levar para a Soledade o conhecimento da sua própria história. Grande abraço, obrigado a todos. Esse foi o Jairo Ferreira, na nossa live do dia aqui na Voz FM. E a gente está trazendo para você com muita alegria, né? Daqui um pouquinho você pode ver essa entrevista no YouTube. Isso mesmo, daqui um pouquinho está no YouTube, tranquilo, para você poder acessar. Lembre-se, Rádio Voz Soledade 87.9 é o nosso canal no YouTube.